Olá, amigos da Caixa Orgânica. Aqui é o Anderson Catoni, com a Nayana Bregolato, aí a minha Boa noite, parceira. pessoal. Boa noite a todos. E a convidada aí de hoje, a Gabriela Zoppolato. Boa noite, gente. Satisfação enorme estar aqui. Boa noite, Anderson. Boa noite, Nayana. Boa noite. Mas hoje a conversa é sobre pesquisas científicas com a Caixa Orgânica. A Gabriela vai contar agora, se apresentar e contar a história, brevemente a história dela, por que ela entrou nesse assunto, né? Como ela nos encontrou e como que a gente fez uma parceria e ofereceu para ela equipamentos, caixas orgânicas, condições dela fazer o trabalho de pesquisa científica dela dentro da Unicamp, Universidade de Campinas, com o tema Caixa Orgânica. Eu acho que agora é contigo, Gabriela. Conta a tua história, se apresenta, fica à vontade e vamos lá. Boa noite a todos mais uma vez. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Meu nome é Gabriela Zoppolato, eu sou engenheira formada na Unicamp. E o assunto, né, o tema do acumulador de orgônio, de toda a trajetória de Reich, tem um carinho muito especial para mim. Me chamou muita atenção a partir de um ponto de vista da minha própria experiência no contato que eu tive, né, com o Reich e com as tecnologias que ele desenvolveu e com todo o arcabouço conceitual também de explicar a realidade, né, e de explicar o ser humano e as inter-relações e os sistemas biológicos. Então, dentro desse processo, eu fiquei, né, muito interessada em fazer uma pesquisa científica na área, porque eu sou uma pessoa bastante racional, né, e a lógica e o método científico, para mim, são excelentes fontes de conhecimento e de sabedoria. E então eu procurei o Anderson há bastante tempo atrás e contei, né, da pesquisa que eu estava iniciando na Unicamp, na engenharia mecânica mesmo. E aí ele cedeu o equipamento e equipamentos controle, né, desenhei todo um experimento. E aí no último par de anos, acredito, estou aí realizando esses experimentos, e agora estamos aqui com alguns aprendizados, alguns resultados, e já adianto que em breve, né, a gente está aí submetendo um artigo para congresso, para mostrar um pouco dos resultados, e tendo aí espaço também fazer as publicações, e enfim, eu estou aqui para contar um pouco, mas falem também aí. O que eu tenho para falar da Gabriela, né? A Gabriela entrou em contato com a gente porque descobriu né, que aqui no Brasil tinha gente fabricando caixas orgânicas, ela ficou super, mega, ultra empolgada e disse, é isso que eu precisava, não imaginava que eu ia encontrar, ainda mais aqui no Brasil, ainda mais o maior fabricante do mundo, não sei o quê, qualidade, interesse, pesquisa e tal, porque o cara tem um canal no YouTube, e ela veio até mim pedindo doação, né, de caixas orgânicas para ela levar para a Universidade de Campinas para fazer o mestrado dela em engenharia mecânica com a energia orgânica. E daí eu cedi para ela algumas caixas, né? Uma caixa para ela ter em casa, uma caixa para ela colocar no laboratório lá no Unicamp, uma caixa só de madeira, uma só de aço e uma só as prateleiras sem paredes. Não era isso, Gabriela? Então, exatamente. Várias... E uma de tamanho menor, que a gente usou só para testes preliminares, mas não para coleta de dados total, porque o experimento que a gente desenhou acabou sendo, assim, com um número de amostras bastante grande para poder ter relevância estatística, e aí a caixa menor não cabia a quantidade de amostras para que ela fosse usada como parâmetro, mas já deu para inferir algumas coisas a partir dali. Né, a gente, na verdade, posso contextualizar assim, o que foi o experimento? O que você fez nesse período todo, Gabriela? Bom, pesquisei muito e aprendi muito, porque, assim, eu vou compartilhar primeiro vou introduzir um pouco do meu aprendizado com isso, e aí eu chego nos experimentos, e aí a gente volta para mais um pouco de aprendizado. Então, assim, primeiro de tudo, eu aprendi que fazer pesquisa, e acho que fazer qualquer empreitada que envolva muita gente e demanda um tanto mais do que aquilo que a gente imagina quando a gente está desenhando no papel. Então, esse foi o meu primeiro aprendizado. Quando a gente fez aqui nosso último encontro, né, que eu estive aí, e a gente apresentou para todo mundo o que era o projeto, até tem um vídeo aí no canal, para quem se interessar, as coisas mudaram um pouco quando foi para a prática, porque o desenho experimental, a princípio,
Foi um desenho enorme, cheio de repetições, cheio de ambientes diferentes. E isso tudo é lindo quando a gente, né, planeja. E quando a gente vai pôr em prática, envolvendo um monte de seres humanos, um monte de recurso, tempo de laboratório, combinar a agenda de todas essas pessoas, isso é um tanto, assim, diferente. E, de qualquer forma, o principal aprendizado que fica é que tem muito espaço para pesquisa. A pesquisa foi abraçada, né, assim, por vários professores, por vários laboratórios, e isso foi e tem sido um impulsionamento, assim, um impulso imenso mesmo. Agora, contextualizando assim um pouco da pesquisa, como tem muita informação para compartilhar, né? Às vezes eu falo um pedaço e vou para outra parte, se ficar alguma coisa que vocês falem assim, não, fala um pouco mais disso, por favor, assim, né? A qualquer momento é uma satisfação estar aqui. Então, o experimento que eu fiz primeiro foi um experimento com maçã. Pela tradição aí dos próprios experimentos não oficiais com o acumulador de orgônio. E só que a primeira coisa que o meu orientador disse foi: o experimento tem que ser quantitativo, ele não pode ser subjetivo, não pode ser uma análise simplesmente do que a gente percebe enquanto ser humano. Isso tem muito valor, mas dentro de um processo, né, da engenharia mecânica e o tema já sendo o tema que é, a importância de ser um processo quantitativo. E aí eu fui atrás, que experimentos que eu posso fazer, o que eu posso avaliar. Aí fui na engenharia de alimentos, conversei com aí no mínimo 10 professores diferentes para ter a perspectiva deles, explicando um pouco de como o equipamento funcionava. E aí mora uma chave. A chave para a gente trazer esse tipo de conhecimento para dentro do universo da ciência, onde ele pode ser multiplicado e aprofundado, é a linguagem. Então, o que eu percebo da minha trajetória de sucesso, assim, com a pesquisa, de estar com a pesquisa lá funcionando e acontecendo, é que ela foi muito abraçada e muito bem acolhida, porque eu expliquei e trouxe isso para os professores e para os laboratórios de uma forma clara em relação ao equipamento e ao processo. Em nenhum momento eu fui entrar em méritos de polemizar o tema, entende? Porque, assim, né, a pesquisa de Reich, ela é uma pesquisa que voltou e está voltando para o mainstream agora, né? A gente teve aí todo esse bloqueio judicial de todas as notas de laboratório dele até aí o início aí dos anos aí 2000, a última década está aberto, né? A última década e meia. E hoje a gente tem, né, um livro excelente publicado por um pesquisador associado a Harvard, que é aquele livro Wilhelm Reich Biologist, né, que é um livro excelente que traz todas as notas de laboratório de um período de Reich, toda a análise de um especialista em história da ciência sobre Reich. Então, é um mundo que está se abrindo. A gente também tem hoje clareza de que tem pesquisas científicas publicadas que se embasaram na pesquisa de Reich, mesmo que elas não citem diretamente, algumas citam, outras não, mas que fica claro a inspiração que elas tiveram. E aí, isso, então voltando para a pesquisa, né, como que isso veio a acontecer lá. Eu fui, então, conversar com esses professores, pode falar. Pedindo palavra aqui. Você disse que não polemizou ao conversar com os laboratórios e professores, e foi muito bem acolhida. Conta aí para mim, rapidinho, para nós, o que você falou, para não polemizar. Expliquei o que você argumentou. Eu expliquei de forma bem simples e direta o que é o equipamento do ponto de vista conceitual físico, funcionamento físico. O que ele é? Ele é uma cavidade ressonante multicamadas. De um ponto de vista físico, é isso que ele é. O que é uma cavidade ressonante? Simplesmente é um volume em paredes de metal. Muito comumente em forma de paralelepípedo, mas ele pode ter outros formatos. Por quê? Porque ele reflete ondas lá dentro e você tem um aprisionamento de energia de ondas eletromagnéticas ali dentro naturalmente. Então, ele é uma cavidade ressonante, só pela parte de metal. Por isso que eu quis estudar só o metal também, para saber se o efeito tem a ver mais com esse processo ou com realmente esse processo das camadas interagindo umas com as outras. E aí, multicamadas, né? Porque realmente ele trabalha repetidamente com a combinação de vários materiais. Então, essa camada ressonante, você que inventou esse termo? Não, esse é um termo da engenharia elétrica, que é um termo, geralmente são equipamentos pequenininhos, usados em sistemas eletrônicos para aprisionamento de onda, mas em termos de funcionamento, é exatamente essa característica física, né, que eles têm. Então, eu utilizei isso e utilizei os relatos dos fenômenos e tudo que eu estudei sobre, né, lendo diretamente os escritos e os experimentos de Reich, foram para mim a principal fonte de informação,
e alguns outros pesquisadores que vieram depois e que realizaram experimentos também quantitativos, que trouxeram bastante insight, eu estudei muito. Então, eu tinha um tanto de clareza para trazer para os professores de quais eram esses efeitos e de possíveis hipóteses. Só o fato de você trazer qual é o conceito físico, quais são as hipóteses, né, o que está sendo observado em termos de fenômeno, e quais são as hipóteses que sustentam esse fenômeno, e essas hipóteses serem lógicas, fica claro para a pessoa que está ali recebendo essa informação a conexão entre os pontos. E pronto, isso é suficiente. E aí, por ser um equipamento de baixo custo de produção, né, em termos assim, perto de outras formas de equipamento, e de baixo custo de utilização, por quê? Porque ele não usa energia elétrica, ele não vira energia elétrica. Então, o potencial dele, por exemplo, na engenharia de alimentos, de retardar e inibir processos de degradação e deterioração de materiais biológicos, é um processo muito visado. Imagina isso em os diversos lugares, né? O potencial de aplicação que isso tem. Então, a engenharia de alimentos acolheu muito bem isso, até porque eles têm já muitas pesquisas sobre o quanto o material que você usa para realizar um determinado processo interfere no resultado final. Então, para eles, isso já é algo assim muito intuitivo, muito parte do dia a dia deles. Então, você trazer que você tem aqui um ambiente físico e que esse ambiente tem determinadas características específicas que estão modificando as reações bioquímicas de um material biológico, né, de uma matriz biológica, para eles é muito intuitivo. Então, foi muito acolhida. E nesse sentido, eu tive, então, apoio de vários laboratórios e fui realizar, então, com a maçã, um teste aí que durou 90 dias, medindo atividade enzimática, diferentes tipos de enzima, medindo teor de açúcares totais, medindo fenólicos, medindo atividade de água, e no começo e fim medindo textura, para ver. E a gente fez também análise microbiológica, para ver população, né, de bactérias e fungos. Então, a gente foi acompanhar uma série de parâmetros e fizemos também infravermelho próximo. Então, a gente acompanhou uma série de parâmetros quantitativos ao longo do tempo, que a gente chama isso de cinética, nesses 90 dias. E alguns mais discretos, assim, começo e fim. Então, nesse processo, a quantidade de dados foi desenhada para ser suficiente para a gente fazer uma análise estatística robusta. Então, eu coloquei na caixa por volta de 90 maçãs, talvez. O número aqui não vai ser exato, porque eu não estou com os dados aqui do meu lado, mas é aqui uma aproximação de memória, até porque o experimento eu terminei já faz alguns meses, então vamos lá. E aí, com esses dados que a gente coletou, a gente fez, né, as análises estatísticas e viu que deu diferença estatística em algumas semanas específicas. E aí tem todo um trabalho agora de análise mesmo, de cruzar isso com todos os fenômenos que Reich trouxe de, né, efeito do eletromagnetismo, por exemplo, da eletrostática do ar em relação ao tempo, ao clima. Então, que inclusive é uma das pesquisas hoje que mais vale a pena para você que está aí, que realmente se interessa a fundo pela pesquisa de Reich em detalhes, vale muito a pena. Eu vou pedir para o Anderson colocar na descrição do vídeo depois um artigo publicado na Nature sobre a relação entre alterações no clima cósmico e um efeito de variação de capacitância dentro de um acumulador de orgônio modificado, que eles chamaram de gaiola de Faraday modificada, e que, inclusive, eles citam Reich como uma referência da pesquisa. Então, você vê claramente que aqui foi um outro nome para acumulador de orgônio, e a pesquisa é riquíssima. Então, Reich realmente está voltando para a ciência, né? A Nature, para quem não sabe, é uma das principais revistas de publicação científica, uma das mais acreditadas. Então, só o fato de estar com o nome de Reich lá na referência e de, para quem conhece a pesquisa dele, ver claramente a presença em toda a análise do trabalho, a presença desse corpo de Reich ali, é realmente uma vitória e um passo também em um caminho imenso que a gente tem pela frente. Porque vou trazer um pouquinho agora do meu ideal com essa pesquisa. Por que essa pesquisa? Por que acumulador de orgônio? Por que Reich? Né? Para mim, isso é a importância de a gente trazer para a consideração diária, comum, as relações com a energia vital. Isso é vital, é o básico da nossa saúde conosco e com a nossa relação uns com os outros e com o planeta. E principalmente, né, da nossa saúde e da saúde do nosso planeta. A gente está aqui vendo circunstâncias das mais diversas acontecendo hoje e a importância de que a gente possa integrar isso nos processos de tecnologia, de ciência, de construção, né? Que a gente possa integrar as ferramentas de entender energia vital, porque isso é entender os processos mesmo de funcionamento e de pulsão da vida e da nossa relação com a vida e com a saúde. Então, eu acho, assim,
esse para mim é o ideal de ver isso tudo sendo integrado no que a gente já tem de conhecimento, porque o conhecimento mecanicista e a tecnologia em geral, eles trouxeram muitos avanços, mas eles trouxeram muitos retrocessos também. Então, essa integração de trazer com clareza quais são os fenômenos, o que influenciam esses fenômenos, e aí poder agir nisso de uma forma mais consciente, né? Nos nossos ambientes, na forma como a gente vive, como a gente constrói, como a gente se move, como a gente se comunica, como a gente constrói tecnologia, inclusive. Então, e o que é tecnologia, né? Se não for a favor da vida. Gabriela, eu tenho 2 perguntas para você. Deixa eu falar. A primeira, o que você sente quando você está usando a sua caixa orgânica, em termos assim físicos, né, no corpo físico, em termos de emocional e até mesmo em termos de conexões espirituais? E a segunda pergunta, dentro desse artigo que você falou para a gente colocar até na descrição, que fala essa relação do que seria a gaiola de Faraday ou a caixa orgânica nessas mudanças climáticas, né? Sabemos que nesse momento... É com o clima cósmico, tá? O clima cósmico não é exatamente o clima aqui do planeta, é o clima, raios cósmicos, são as medidas de estações astronômicas. Entendi. Porque agora a gente está tendo esses eventos muito fortes de tempestades solares, fortíssimas, que estão afetando a frequência em hertz do planeta e que está afetando também o corpo físico das pessoas, com dores no corpo, e a parte emocional com irritação. Enfim, essas mudanças cósmicas aqui para nós estão trazendo problemas desagradáveis para o corpo físico e emocional. Então, dentro desse conhecimento que você tem, o que você poderia nos contar dos benefícios da gente estar usando a caixa orgânica nesse momento de transição das frequências planetárias devido às tempestades solares que estão aumentando muito agora? Excelentes perguntas. Não significa, eu vou aqui trazer a minha perspectiva e não significa que as minhas respostas estejam corretas, porque a gente não tem esse nível de detalhamento de como essa tecnologia do acumulador de orgônio funciona para eu poder embasar isso com dados, mas são as minhas percepções. Então eu vou começar pela segunda parte da pergunta e aí eu chego no primeiro. A segunda parte da pergunta, então como funciona, o que é essa pesquisa, né, para a gente se contextualizar? Essa pesquisa, ela relacionou o clima cósmico com 2 parâmetros que ela foi capaz de medir dentro da gaiola de Faraday modificada, que é outro nome para o acumulador de orgônio no caso. Diferente daquele que eu dei, mas também descrevendo a constituição física dele. Então, deixa eu só fazer uma brincadeira. Por que deram um nome assim, mas para não usar o termo acumulador de orgônio, caixa orgânica? Porque a gente precisa separar a polêmica em torno da figura de Reich daquilo que a pesquisa dele realmente trouxe de contribuição, sabe? Não... Na ciência, ninguém fica olhando qual era a vida pessoal do pesquisador ou a vida política ou etc. Por exemplo, em torno das figuras que trouxeram grandes contribuições. E existem figuras polêmicas, só que na questão de Reich, por uma série de razões que o próprio autor do livro que eu comentei, né, Wilhelm Reich Biologist, ele cita, Reich foi intencionalmente, né, perseguido por uma questão aí de disputa de fundos de pesquisa. Então, e dentro disso ele teve a imagem dele realmente atrapalhada e a pesquisa dele, assim, hoje está voltando porque está ficando tudo claro, com documentos mostrando tudo isso, né? E tudo muito bem registrado, todos os passos são, assim, bastante completos. E, então, assim, voltando aqui, né, por que o pessoal, né, então troca o nome? Claro, porque você trazer o contexto do que é aquilo fisicamente torna mais claro para as pessoas e faz com que elas não conectem com qualquer outra coisa que não precisa se conectar dentro desse universo de você olhar os fatos. Muito bom. Então essa pesquisa que eu comentei, o que ela faz, né? Ela faz a correlação estatística de 2 medidas que ela fez ali dentro dessa gaiola de Faraday modificada com o clima cósmico. A primeira delas foi a variação de capacitância e a segunda delas foi o decaimento radioativo. E aí o decaimento radioativo é uma medida bem robusta e acho que foi ele que rendeu a publicação, porque, em teoria, ele não variaria, mas ele variou, né? O decaimento radioativo variou e acho que, se não me engano, se não me falha a memória, com quase 80% de correlação com alterações no clima cósmico, que é muito alto. Então, o que mostrou claramente que tem um fenômeno acontecendo ali dentro daquele equipamento que é diferente do que o que a gente já conhece e que esse fenômeno está diretamente, né, ou bastante relacionado com as alterações de clima cósmico, o que é muito previsível dentro da pesquisa de Reich e dentro daquilo que ele já trouxe como outros nomes. Então,
Agora, eu vou só pedir para você explicar o que é decaimento radioativo, porque ficou, para quem não entende, de forma simples. Decaimento radioativo é quando, assim, eu não vou conseguir explicar em tantos detalhes, tá? Porque essa não é a minha área de pesquisa, mas basicamente quando você tem uma substância radioativa, ela vai passar por um processo de decaimento, e esse processo de decaimento radioativo, ele tem intervalos definidos de meia-vida. E aí, medindo o decaimento radioativo, você é como se ele fosse uma correlação direta com a nossa medida de tempo. E aí, então, o que isso implica? Implica que dentro da caixa você tem uma variação da percepção temporal, digamos assim, tá? Isso aqui é uma forma leiga de dizer, porque não é o tema no qual eu mergulhei. Então, assim, para eu falar isso em detalhes acadêmicos, eu teria que sentar com isso um pouquinho mais. Okay, mas, assim, por exemplo, eu que sou leiga, então vamos ver se eu entendi. Então, no meio dessa radiação das tempestades solares, que trazem dores no corpo, irritação, uma série de transtornos para o nosso corpo e mente, quando a gente entra na caixa, a gente descansa dessas radiações que estão acontecendo no planeta, porque lá dentro tem um isolamento onde a gente fica libertado 80% de toda essa radiação que está fora da caixa. Não, nada disso. Nada disso. Essa correlação estatística de 80% significa assim, ó, você tem um dado que varia muito, clima cósmico. Vamos supor que a gente pegue aí um tipo de raio específico, que eles estejam medindo numa estação astronômica. Eles estão medindo um raio específico e a intensidade dele. E ele varia. E essa variação é aparentemente aleatória. Então, tem uma variação. Aí você está aqui dentro de um equipamento, dentro de um laboratório, medindo uma outra grandeza, que em teoria deveria ter uma medida bem robusta, mas ela começa a variar. E aí você fala assim, bom, por que isso está variando? E aí você tenta correlacionar com variações de outras grandezas que poderiam estar influenciando nessa variação que você está medindo. Então, por exemplo, você poderia estar medindo variação de temperatura e falar assim, é a temperatura que está fazendo isso. Então, eles mediram um monte de variáveis e viram que 80% dessa variação que eles estavam medindo aqui de decaimento radioativo era explicada por variações no clima cósmico. Então, o que isso significa na prática? Que o acumulador de orgônico se comunica. O acumulador de orgônio se comunica com o clima cósmico. Então, o que acontece lá dentro está diretamente relacionado com o que acontece no todo, digamos assim, claro que aqui, dentro da pesquisa, a gente não falaria no todo, a gente falaria exatamente quais os parâmetros que eles mediram e correlacionaram. Mas, sabendo que o clima cósmico aí tem um monte de efeitos, inclusive climáticos, e inclusive aí na nossa percepção, então a gente tem aí dados para inferir. O que isso faz? Dá um passo a mais no conceito de orgônio, no conceito desse algo que permeia tudo e que interrelaciona tudo. É um passinho. É isso que isso representa, assim, quando a gente vai olhar de perto. Tem algum fundamento, né? Tem algum sentido, né? Que já está até mensurado do que ele falava, do que está se descobrindo, se medindo. Não é uma coisa fora de cara doido, fora da casinha. Tem uma lógica. Isso traz uma credibilidade, né? De você falar assim, bom, então tem uma segurança de pesquisar ainda mais sobre o tema, porque cada passinho que a gente dá, a gente consegue correlacionar diretamente com o que já foi, com o que já trouxe. E claro, a pesquisa ela está sempre aberta a transformações, não significa que tudo que Reich entendeu vai ser exatamente o que a gente vai descobrir com as pesquisas, mas significa que ele já deu muitos passos na direção de um conhecimento que é muito relevante para a humanidade e que não teve ainda a devida atenção. E aí agora, Gabriela, continua. Respondendo então a sua primeira pergunta, o que eu sinto, o que eu percebo com o meu contato com o acumulador enquanto pessoa, tá? Eu percebo muito, e toda vez que eu olho para o acumulador, é essa palavra que me vem à mente, eu percebo muito o conceito de Reich, que é um conceito lindo, de autorregulação. Ele não é algo que você vai se relacionar com ele e vai sentir isso ou aquilo para todo mundo igual, ou aquilo outro. Não, ele é o princípio da autorregulação da vida. Porque o que você tem ali, de fato, dentro daquilo que a gente entende na pesquisa de Reich. Agora eu não estou mais falando com a Gabriela engenheira, falando com a Gabriela ser humano. O que eu entendo dali é um acumulador de energia vital. O que o nosso corpo... O nosso corpo tem toda a sabedoria de todos os processos de cura. Ele sabe curar, ele sabe regenerar, ele sabe retornar ao equilíbrio. O que a gente geralmente precisa para realizar uma tarefa? Ter os recursos disponíveis e o conhecimento disponível. O conhecimento disponível o nosso corpo tem. E os recursos? Os recursos, basicamente, a energia vital é o principal recurso que você precisa para qualquer atividade vital. Então, o que o acumulador representa para mim? Isso, um ambiente de energia vital disponível para o seu corpo ir lá e fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é se autocurar. Então, é assim que eu enxergo o acumulador. Então, cada vez que eu entro, a minha sensação é diferente, porque depende do estado que eu tô e para qual lado meu pêndulo precisa andar para entrar nesse processo de autorregulação.
que é uma frase que a gente adota aqui, né, para explicar, que a gente colocou até no manual do usuário da caixa orgânica, que foi escrito há 8 anos atrás, que é a caixa orgânica entrega para cada pessoa o que ela está precisando no momento. É isso? O que você sente como pessoa. Basicamente, sim, é isso. O processo mesmo de você aumentar, né, a disponibilidade de energia vital em si vai ser gatilho para vários processos de autorregulação. E a autorregulação, pelo estudo, né, por tudo que Reich pesquisou e documentou, a autorregulação é um processo que não é só físico, não é só fisiológico. Ele é um processo que envolve as nossas camadas de caráter. Então, a pessoa ali, ela não está transformando o sintoma, né? Ela está transformando a origem do sintoma, porque conforme o sintoma começa a se equilibrar, os processos nas nossas outras camadas, na nossa estrutura de caráter, vão se transformando junto com isso. A gente vai tendo insights ali do que é que estava gerando aquele desequilíbrio no nosso corpo, e aí vem a chave. Quais são as ações, de que forma a gente modifica a trajetória da nossa vida na direção daquilo que realmente vai fazer a cura ser permanente. Porque é isso, o que gerou o sintoma e a doença, eu, pelo menos, né, tenho uma visão muito da medicina integrativa. O sintoma e a doença, eles não são nossos inimigos. Eles são nossos grandes aliados. São o nosso sinaleiro para falar assim, você está alinhado com a expressão da sua essência, você está alinhado com o seu caminho, com o seu propósito, tá tudo ótimo. Você saiu disso, apita. Esses são nossos melhores amigos. Eu tenho uma metáfora que eu gosto muito sobre isso, né? Essa parte de medicina integrativa, que é o seguinte. Se você tem um amigo muito íntimo, muito querido, que te ama muito, e aí você começa a fazer uma coisa que, nossa, ele e todo mundo em volta de você tá percebendo que aquilo não vai te fazer bem, que você, naquele caminho, nossa, não tá legal. Ele vai te falar. No começo, ele vai chegar para você e falar com carinho, vai falar baixinho. Se você não estiver ouvindo e for uma coisa assim muito urgente, ele vai começar a gritar. O sintoma vai ficando mais agudo, vai começar a gritar. Né? Esse amigo querido é o nosso corpo. Vai começar a gritar, vai começar a gritar. E aí, o que acontece se você, ao invés de ouvir a mensagem que ele quer te trazer, acolher, pensar sobre ela e agir a partir desse outro lugar de consciência, o que acontece se você usar, por exemplo, um medicamento, tentar calar o sintoma? Vamos lá, vamos suprimir. Cala a boca, amigo, não quero saber. E aí vai em frente. O sintoma vai ficando mais agudo. Mas se você calar ele mesmo, se você calar, conseguir. Nossa, esse daqui eu consegui amarrar ele, calei ele. O que ele vai fazer? Ele vai cutucar outro amigo em comum seu. Ele vai falar assim, viu, né? Você tava com um sintoma no estômago. Ele vai cutucar o fígado. Ele vai falar assim, viu, fígado, é muito importante ela receber essa mensagem. Olha para onde ela tá indo. Né? Muito importante que ela entenda, vai lá e começa você a falar com ela. E aí você fica vai gritar. Por isso que dentro da medicina convencional, o sintoma ele fica andando no corpo, porque ele tem um recado para dar, né? Ele tem uma mensagem importante para a gente, que basta a gente acolher e procurar esse outro processo que, claro, demanda muito mais da nossa disponibilidade interna, querer olhar para as nossas questões, para as nossas causas raízes e estar disposto a transformar as nossas ações. Né? Que aí, quando vem a consciência, você liberou o sintoma. Mas e aí, o que você vai fazer com essa nova consciência? Vai agir dentro do seu alinhamento? Então, esse que é, para mim, a grande chave aqui. E que, inclusive, se conecta com aquilo que eu estou fazendo hoje, né? Que se conecta profundamente com esse processo, que até peço, assim, se eu posso aqui comentar um pouquinho de como eu estou hoje. Então, nesse processo, né, da pesquisa, e agora é algo que eu vou falar assim mesmo da minha trajetória pessoal, tá? Não é tanto dos resultados da pesquisa em si. Mas nesse processo da pesquisa, aconteceu que eu percebi que eu coloquei muita carga nas minhas costas. Eu percebi, assim, que eu comecei... Porque assim, a pesquisa me motiva muito. Ela é um ideal muito importante para mim. E aí, o que eu comecei a fazer, né? Eu fui atrás desse monte de laboratórios, desse monte de experiências. Só que eu fui colocando nas minhas costas fazer tudo. Então, um professor cedia um laboratório, cedia os insumos, cedia os recursos, abria as portas para mim. E eu falava, bom, mas quem vai lá e fazer as análises? Eu não sou engenheira de alimentos. Eu não fui treinada em análise de laboratório. E eu fui aprender. Eles, né, me abriram as portas, eu fui aprender a fazer cada protocolo de análise, treinar com as técnicas, até as técnicas falarem, não, agora você pode ir lá e fazer. E na hora que o experimento estava rodando, que eu tinha que rodar todas essas análises dentro da mesma semana, eu estava passando, né, 18 horas, sei lá, do dia na Unicamp. Então, assim, e eu tenho uma filha pequena, e eu tenho, né, então, assim, foi um processo que para mim foi muito intenso. E aí uma hora me caiu a ficha, justamente, né, o nosso corpo começa a falar. E aí a hora que eu estava num momento super importante ali da pesquisa, eu fiquei doente. Eu não sou uma pessoa que tem os sintomas facilmente, porque eu costumo prestar atenção antes do sintoma se manifestar. Mas eu estava tão empolgada ali com o processo, que eu estava assim, não, vamos, tô cansada, não tô isso, tô aquilo, mas vamos em frente, importante e tal. Na vida, tudo é equilíbrio.
E aí, o que eu percebi, né? Falei, me veio, eu fiquei ali, tive realmente, assim, tive que passar dias em casa no momento mais, assim, falei, nossa, e agora? O que eu faço agora? E aí fui refletir, falei, por que esse sintoma veio? Falei, bom, eu não tava honrando tudo isso de conhecimento que eu tenho, inclusive, não estava sendo coerente com o motivo do que eu estou fazendo aqui, essa pesquisa, para trazer essa harmonia né, com o planeta, com a energia vital. E aí, foi todo um processo que se engatilhou ali, claro, eu tenho muitas ferramentas de autocura, eu nunca tomo medicamentos e nem visito médicos, é uma questão pessoal, nem sei se eu posso estar falando isso aqui numa live, que eu não sei quais são as regras, mas assim, minha trajetória pessoal é essa, de olhar para dentro e perguntar mesmo para o meu corpo, para o meu organismo, e acolher, e me enviar amor, me energizar, e aí tem um monte de técnicas que eu utilizo para esse processo de acelerar a regeneração, e inclusive com as minhas crianças também são extremamente eficientes e rápidos. E aí o que isso foi um gatilho, que depois eu, né, rapidamente saí dessa situação e voltei para a universidade e tal, mas aquilo ficou na minha cabeça, eu comecei a pensar e comecei a avaliar o todo, fui mais fundo em todas as questões da minha vida. E foi aí que eu percebi que eu não estava também, e aí um processo de vida bem pessoal mesmo, assim, né? Eu sou jovem, sempre fui muito idealista, e aí eu, nesse processo, percebi que eu não estava tendo autorresponsabilidade pelo meu sustento. Eu estava fazendo essa pesquisa. No primeiro momento, durante a pandemia, eu estava com bolsa de mestrado. O tempo do mestrado acabou. Eu tive prorrogação do mestrado, porque durante a pandemia eu também dei à luz em casa, inclusive nas minhas mãos, desse jeito natural que para mim, é tão querido ao meu coração. E aí, então, eu, né, consegui postergar um pouco ali os prazos da pesquisa por ter sido mãe, mas o prazo da bolsa acabou e eu continuei fazendo, e continuei ali 2 anos, basicamente trabalhando, sendo sustentada pelos meus pais. E aí, nesse momento que eu aprofundei para olhar para dentro e falei assim, bom, olha para a sua vida, todas as questões nela, eu falei, ótimo, é muito bom ser idealista, mas é muito bom também o senso de autorresponsabilidade, de saber que quem tem que sustentar meus ideais sou eu. E foi aí que eu resolvi dar uma pausa, né? Eu falei que agora a gente está indo para esse processo de publicação no Congresso, mas é porque depois dessa pausa eu não fui atrás, né, disso, mas pessoas que colaboraram comigo na pesquisa vieram até mim para a gente retomar esse processo e eu entendi que já dava para ir fazendo isso agora em paralelo. Mas eu tive uma pausa mesmo, de falar assim, bom, preciso olhar para tudo isso e encontrar um caminho. E nesse momento, e eu acredito que você que está aí assistindo a gente talvez também já tenha vivido uma situação semelhante a essa, nesse momento a gente vai para o divino e pede, né? Então foi isso. Eu, ali nos meus processos de oferecer oração, pedi com clareza mesmo, com bastante especificidade, que eu queria uma profissão que pudesse me dar, e enumerei todas as coisas que eram importantes para mim numa profissão, e que eu pudesse oferecer os meus dons, a minha transformação para as pessoas da melhor maneira possível, e que eu pudesse ter isso valorizado, reconhecido, que é algo muito importante nesse processo, né, de estarmos aqui numa experiência coletiva. E no dia seguinte, eu fui abrir meus e-mails e abri alguma coisa na internet e vi uma coisa, e aí meu corpo inteiro passou, sabe aquele arrepio que dá no corpo inteiro, aquele tremor, talvez você também já tenha sentido isso alguma vez na vida, e aí meu corpo inteiro tremeu e eu soube que era a resposta para o que eu tinha pedido no dia anterior. E aí a resposta era um processo, uma metodologia, uma formação em leitura de registros acásticos. E aí é um assunto, né, todo assim, novo em relação a isso, mas que fez uma parte muito querida do meu despertar ali nos meus 19 anos, quando eu estava em intercâmbio na Alemanha. E eu já lia, então, eu já acessava os registros acásticos de maneira espontânea desde aquela época. O que são os registros acásticos, né? Só para a gente esclarecer aqui para quem está assistindo. Os registros acásticos são uma grande biblioteca da nossa alma, do nosso planeta, do cosmos, onde a gente pode acessar todo o registro da existência individual e coletiva. E aí, isso já era um processo que acontecia comigo espontaneamente, mas essa formação me trouxe uma metodologia de o que acessar, para que, quando, em que ordem, para que isso pudesse ser insumo de transformação. Então, não só informação, curiosidade, né, você trazer isso, mas você realmente fazer de uma forma que traga isso para a ação. E aí, quando eu fiz a leitura para mim, ficou claro que eu tinha que ir migrando os meus processos ou transformando os meus processos para me realinhar com a minha essência. Porque a grande chave aqui é fazer a leitura do registro dentro da trajetória de alma, exatamente no ponto da originação da alma pela fonte divina. No momento que a gente é soprado da fonte. E aí ali as nossas essências, as características essenciais do nosso dom divino, tá pleno. E onde isso se conectou com tudo que eu vivo? Isso se conectou
porque é todo um referencial teórico que mostra pra gente o quê? Exatamente o que a gente estava conversando da energia vital, que está aqui na base dessa experiência de estar num corpo, né, na realidade física. Quando a gente está alinhado com aquilo que a gente foi projetado pela fonte para expressar, para vivenciar, a gente tem pouco esforço, muito resultado, porque tem muita energia, né? E não fica doente. Exato, exato. E quando a gente se desalinha, o que acontece? Quando a gente tem ações que não são como a gente foi desenhado, né? Que a gente está fazendo escolhas práticas a nível de ação, que são diferentes da nossa essência. A gente está desalinhado dessa fonte de energia. Então, muito movimento, muita ação, muito esforço, pouco resultado, porque tem pouquinha energia sendo recebida. Você não está como se você não tivesse, aqui tá a cachoeira, mas você estivesse lá no cantinho, né? Em termos de alinhamento de ação. E aí eu fui transformando em várias áreas da minha vida, tudo aquilo que eu estava recebendo de informação. Então, essa metodologia, para mim, foi muito transformadora. E aí eu passei a trabalhar com isso. Pela primeira vez, eu realmente entendi a importância de oferecer, em forma de serviço para as pessoas, um trabalho que me tocasse profundamente e que honrasse esses meus dons, porque eu acessava essas minhas habilidades intuitivas desde aí desse meu despertar dos 19 anos, mas nunca pensei em trabalhar com nada disso. Já tinha feito muitas formações, mas nenhuma delas tinha me chamado a atenção no sentido de falar assim, nossa, isso aqui eu não tenho ressalvas, isso aqui realmente ressoa comigo a nível profundo e completo. Sem que tenha, né, todas as formações que eu fiz tinham coisas maravilhosas nela, mas tinha algo ali que eu falava assim, mas isso aqui não é... Não. Mas também eu aplicava para mim, então eu podia fazer, né, essa seleção e era isso. E quando eu tive contato com essa ferramenta e vi o quanto ela estava me transformando, e para muito além disso, quando ela estava transformando a vida das pessoas que eu estava servindo. E por que eu falo que eu estava servindo outras pessoas? Porque fazia parte do processo de formação para treinar o acesso ao registro, oferecer para outras pessoas que a gente não tivesse tanto contato até antes de ler para a gente mesmo, né? Para a gente não influenciar a leitura, desenvolver a habilidade antes de você acessar o seu próprio registro, onde você pode ter aí, você sabe muito de você, ou tem já várias imagens formadas de você que você não tem necessariamente de pessoas mais distantes. Então, quando eu ofereci e vi, bom, eu passo aqui 3, 4, 5, 6 horas entregando, né, conhecimento que a pessoa pode transformar em ação, eu faço plano de ação e tudo, passo aqui. No começo, eu chegava a passar 5 a 6 horas numa sessão com a pessoa. E eu saía com mais energia do que eu tinha entrado. E eu falava assim, bom, então eu tô fazendo alguma coisa certa. E o resultado e o feedback das pessoas era maravilhoso. Do tipo, nossa, isso aqui é mais do que 20 anos de terapia e eu não teria chegado nesse ponto. E aí, assim, é muito específico. Então, você fala detalhes da vida da pessoa. Você vivenciou, né, Anderson? Depois você... Inclusive, você uma pessoa... Eu posso falar. A Gabriela... Outras coisas, eu quero falar antes disso. Tudo bem. Mas a Gabriela sempre foi uma pessoa muito sensível ou sensitiva, ou, sei lá, percebe muito facilmente as energias e se conecta com ela. E com as energias, né? Tanto é que quando ela veio conhecer a gente aqui, experimentar a caixa, conhecer, eu estava num momento de pesquisa e desenvolvimento com vários recheios de caixa orgânica, com lã de carneiro, com algodão, com lã de vidro, lã de rocha e outros materiais, e ela tinha sensibilidade de chegar próximo a cada caixa e só colocar a mão na caixa e dizer, não, isso aqui não está legal, isso aqui está legal, isso aqui é melhor assim, isso aqui serve para quem tem ansiedade, depressão, isso aqui serve para quem não sei o quê. E aquilo me chamou a atenção, a capacidade que ela tinha de identificar com uma certa precisão, vamos dizer assim, o que era benéfico ou não. E eu já tinha feito experimentos com alimentos nesses acumuladores de orgônio, na caixa orgânica, com recheios diferentes, e tinha percebido algumas coisas que ela citou só em se aproximar. Então, daí eu até usei esse conhecimento, essa capacidade dela de sensibilidade para essas coisas, quando a gente adquiriu o Quantic Pro, que é o equipamento de radiônica para ajudar a melhorar as energias da caixa orgânica. A Gabriela se interessou muito pelo tema, pelo produto, pelo equipamento, quis aprender. A Nayana ajudou, orientou ela, passou os conhecimentos, as informações, ela teve acesso ao equipamento, ela fez programações para ela, para os familiares, ela sentiu o resultado e ela quis colaborar, a gente desenvolveu juntos, em colaboração com ela, os pingentes quânticos, né, que eu tenho um aqui até hoje, eu uso o meu pingente, né, de cristal programado com o Quantic, que a Gabriela ajudou a fazer todas as programações, inclusive os cristais que estão nas caixas orgânicas hoje recebem frequências de programação de energia com a radiônica através de participação muito intensa e
de eficaz da Gabriela, né? Que ela ajudou a fazer as programações de uma forma muito boa, né? Que melhorou bastante o resultado do trabalho. E, por fim, quando a Gabriela disse para mim, Anderson, eu vou parar com as pesquisas, eu não vou publicar nada, eu não sei o quê, eu estou numa fase assim, eu falei, não tem problema. E ela ficou até muito aliviada, porque ela estava com uma pressão muito grande em cima dela, de tudo que vinha acontecendo com ela, e ela achou que eu seria o que ia dar a cacetada final. Sei lá, eu sinto assim, que quando ela falasse para mim, eu ia explodir, eu ia brigar, eu ia xingar, pô, eu esperei tanto tempo, investi tanto, e não sei o quê. E, pelo contrário, eu até me emociono, né, Gabriel? Eu te acolhi, te abracei, te disse, tudo bem, não tem problema nenhum, não foi em momento nenhum perda de tempo e de investimento, a gente, tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem a sua hora, e se não era para ser agora, vai ser algum momento, contigo ou sentido, comigo ou com outras pessoas, no tempo que tiver que ser. A gente não determina essas coisas, por conta do que a Gabriela acabou de falar, né? A conexão que ela estava tendo com isso tudo já não trazia mais energia para ela, né? E agora está voltando, né? Aos poucos, no tempo de Deus, vamos dizer assim, que o Tião, um amigo meu lá de Ubá, Minas Gerais, que eu conheci por conta da Caixa Orgânica também, ele fala tudo no tempo de Deus, né? Então, a gente às vezes insiste muito com uma coisa e que não vai, e às vezes a gente relaxa. Tem outra forma, né? Às vezes é uma transformação que a gente tem que ter na forma que a gente está abordando a coisa, na forma que a gente está se relacionando. E daí a Gabriela falou que eu falei, o que você vai fazer agora, então? Daí ela começou a contar isso que está contando para vocês, e eu falei, eu quero experimentar isso. E daí eu experimentei, né? Eu fiz a terapia com ela, né? Ela me entrevistou e depois trouxe o resultado. Foi bem intenso, bem maior, bem mais profundo do que eu pensava, né? Que poderia ser, não conhecia. Como é que você chama isso? Análise do campo acástico individual? Como é que é? É uma sessão de realinhamento de alma, de restauração do seu projeto de alma divina. E nesse processo, a gente faz a leitura dos registros acásticos para identificar a sua essência, então os dons e características da sua essência, e quais foram as ações que você tomou ao longo da sua trajetória de alma e na vida presente que geraram bloqueios e que você continua tomando. Então, aonde é que está o ponto de como você está agindo e nas diversas áreas da vida e nas diversas relações que não estejam alinhados com quem você é a nível profundo, a nível de essência primordial. Sim, e daí eu fiz isso e a gente descobriu, né, que eu já não estava muito mais, vamos dizer assim, alinhado com a Caixa Orgânica, né? Faz 9 anos que eu estou nessa pesquisa e que eu tenho muito gosto, interesse, prazer, né, porque eu sou arquiteto também, em desenvolver um outro projeto, colocar isso no mercado, e eu sempre fui atrás de pesquisa, desenvolvimento e criar um produto que hoje eu brinco assim, né, de a casa orgânica, não é a caixa orgânica, né? E ela falou, vai em frente nisso, praticamente foi isso, é isso que te dá energia. E ela pediu para eu fazer um exercício 21 dias seguidos. Eu juro que eu tentei 3 vezes e não consegui. Se você falhar um dia, você tem que começar de novo. Eu não consegui, mas só os dias que eu consegui fazer os exercícios seguidamente, né? Que é praticamente falar, né, mentalizar e sentir uma leitura, né, de alguns minutos, né, uma leitura que ela passa para a gente, como se fosse, vamos dizer assim, uma reza, né? Um decreto, a gente chama de decreto, né? É uma forma de você trazer aquilo que foi restaurado para os corpos aqui da realidade. E daí eu peguei, tipo assim, eu vou fazer isso. E comecei a trabalhar nesse projeto que já vinha se arrastando aí há 7 anos. E a Gabriela não está sabendo, mas no dia 10 deste mês, caiu a ficha e tudo que estava enroscado desse projeto que não conseguia deslanchar, soltou. Eu descobri a fórmula da Coca-Cola, vamos dizer assim. Como que eu vou fazer isso aí acontecer na prática? E já estou revirando aqui a empresa, mudando tudo de lugar para realizar isso no próximo mês, próximos 2 meses, eu ter esse protótipo, o primeiro, pronto para eu apresentar para o mercado. E eu não sei qual é a palavra, mas eu acho que está faltando a palavra, mas muito disso, dessa coisa, passa pelo processo que eu fiz com ela, dessa terapia, que me fez eu me alinhar com os meus propósitos, e era isso que eu precisava, queria fazer, mas não conseguia achar tempo, né, e energia para isso, e eu resolvi largar tudo, tanto é que as caixas orgânicas, o canal da Caixa Orgânica, os vídeos, as publicações, as coisas, eu dei uma abandonada geral, e eu foquei nisso, e veio. Né? Eu não sei
acredito eu que muito por conta de esse foi o resultado do trabalho que eu iniciei com ela. E não finalizei, não fiz a minha parte, mas mesmo assim deu um belo resultado. E nos próximos meses aí vocês vão saber, vocês vão ver o que eu estou criando, né? O que eu fiz. E eu acho que foi muito legal. Eu recomendo, indico para quem quiser, né, experimentar, que contate a Gabriela também, e experimente isso aí, porque mal não vai fazer você se autoconhecer e saber para que você veio e seguir esse caminho, que daí as coisas vão fluir naturalmente e tudo que estava emperrado vai soltar e vai acontecer na tua vida. E, na prática, tudo que eu falei é que estava tudo emperrado há 7 anos e 2, 3 meses veio tudo e saiu a solução agora, que eu estou empolgadíssimo para colocar a mão na massa e realizar. É isso. O que você acha, Gabriela, desse resultado? Não, assim, é maravilhoso. E eu me sinto, assim, emocionada mesmo de tá vivendo isso, de participar disso, de ser esse canal de transformação. Porque esse resultado não é um resultado isolado. Eu tô vendo isso na vida de muitas pessoas com quem eu tô trabalhando. E na minha própria vida também. E assim, eu realmente agradeço. Agradeço a Deus, ao Divino, muito por ter me mostrado esse caminho, por ter atendido ali aquele pedido de todo o coração daquele dia. E me agradeço também por ter ouvido, né, a resposta e ter tomado os passos. E te agradeço muito, sabe? Eu realmente queria te dizer que a sua leitura foi muito boa. Eu não sei se você sabe disso, mas você foi a primeira pessoa para quem eu tive coragem de dizer em voz alta que estava pausando a pesquisa. Porque eu recebi muito apoio dos meus pais, da minha família, do meu companheiro. Foram muitas horas que a minha filha deixou de ter a minha presença para eu estar realizando aquela pesquisa. Eu recebi muito apoio de vocês, seu, da Nayana, e de tantos professores, e de tantos laboratórios, e de tantos colegas na universidade. E eu estava com aquilo assim, mas como eu posso pausar tudo isso agora? Mas como foi muito claro para mim que eu tinha que fazer isso. Então, assim, eu falei, bom, é a oportunidade. O Anderson me ligou, tô aqui, ele tá me perguntando como tá a pesquisa. O que eu vou fazer? Eu vou continuar fazendo cara de sorriso e falando? Não, eu falei, bom, vou falar, seja o que Deus quiser. E aí eu me abri e foi assim, te agradeço imensamente, porque foi assim a força de eu dizer isso em voz alta para toda a minha realidade, assim, porque realmente o seu acolhimento foi imediato e a sua ação foi assim. Você falou imediatamente assim, Gabriela, isso é muito importante. Realmente, quando a gente é jovem, a gente é muito idealista, mas a realidade é importante. E fico feliz que você está dando esse passo. E para mostrar o quanto eu te apoio, eu quero contratar o seu trabalho. E assim, isso para mim foi assim, não tinha como ter recebido um acolhimento e um aval assim do universo mesmo, assim, tão grande quanto esse para poder realizar esse trabalho que eu estou tão feliz em poder oferecer. E o resultado desse trabalho todo que não foi concluído, da sua pesquisa, virá. Quando tiver que vir. E agora a humanidade ainda não está preparada, sei lá. Não, sabe o que está acontecendo? E que é uma das coisas que eu tenho observado também com muitas das pessoas que eu atendo, né? Muitos dos meus clientes, é que quando a gente se alinha, as coisas caminham praticamente sozinhas. Eu deixei de dar atenção à pesquisa. E dois colegas vieram até mim, que eu não esperaria, falando assim, Gabi, se você quiser levar para o Congresso, a gente escreve, a gente já está inscrito no Congresso, a gente vai, a gente apresenta, você fica aí de primeira autora do artigo e revisa com a gente, dá para a gente toda a noção, né? Faz a parte que só você pode fazer, mas a parte que é específica aqui dos resultados de alimentos, a gente redige, a gente faz. Então, foi uma parceria assim que eu falei, nossa, né? É o que você falou, tudo flui. Até aquilo que a gente aparentemente se retirou, mas em alinhamento, as coisas andam praticamente que sozinhas. Claro que na hora que eles fazem isso, eu faço a minha parte, né? Aí eu claro, abracei isso. E aí isso tá hoje caminhando e fluindo, né? E a gente tá dando os próximos passos e eu já tô até em paz hoje, porque, né, quando eu fui dar aquele passo, eu tive a impressão de que eu tava pausando, que eu nunca mais ia voltar, porque, né, senão a gente não dá o passo. E aí, tantos anos de trabalho. Hoje eu já tenho a paz de saber que não só está caminhando sozinha, como eu tenho, né, hoje clareza e consciência e capacidade com que eu estou vendo desse trabalho que eu estou realizando, oferecendo, dos resultados que ele está trazendo até na minha vida mesmo, pessoal, profissional, todos os sentidos, né? Nem dá para a gente limitar a uma coisa só, porque é tão profundo e que se reflete em tudo na nossa vida, né? Nas relações, no trabalho,
na nossa relação com a gente mesmo, na nossa clareza, na nossa consciência, nas nossas escolhas, na nossa saúde. Então, assim, o que eu estou vendo é que, naturalmente, eu vou poder equilibrar e dar os passos conforme eles, né, vão se apresentando. Então, eu hoje sinto que a pesquisa vai ser concluída com tranquilidade, sabe? Assim, os resultados já estavam todos, né, ali prontos, e que eu posso, inclusive, que era uma das coisas até que eu queria trazer aqui, que eu posso, inclusive, continuar a pesquisa com essa nova capacidade, com essa nova fonte de sabedoria, de alinhamento da ação, para que ela tenha esse fluxo, sabe? É como se o universo tivesse me dado mais uma imensa ferramenta para que essa pesquisa seja realizada, inclusive, da melhor forma possível, e não com desgaste, mas com aquilo, de pouco esforço, muito resultado, porque você está agindo no ponto. Então, hoje eu sinto assim que realmente eu quero, é muito querida para mim essa pesquisa, esse ideal, e eu quero sim retomar, e com todos os aprendizados, inclusive, da primeira pesquisa, e com toda essa nova ferramenta hoje de criação da própria realidade, de autorresponsabilidade, de utilizar todas essas informações que a gente tem à disposição em forma de ação alinhada com a nossa essência, e que isso gera resultado para nós e para todos. Com certeza. E outras pessoas estão aparecendo para te apoiar, te ajudar, te substituir quando você não está, e você ainda orientar elas, né? A coisa aconteceu comigo também, de certa forma, que o Hugo, de Portugal, né, que estava 3 anos enroscado para levar as caixas orgânicas para a Europa, deslanchou, né, apareceu e assumiu. Eu falei, eu vou dar uma parada, vou concentrar nesse outro projeto, e agora começou a querer, e está tudo pronto para sair o primeiro lote de caixas orgânicas, já está tudo embalado, empaletizado, já vão vir coletar aí a semana que vem, e já tem 2 pessoas dos Estados Unidos querendo levar as caixas orgânicas para os Estados Unidos, né? Então, uma eu vou conversar amanhã, a outra eu conversei semana passada, e a Nayana conversou semana passada, amanhã eu vou conversar com outra, e, cara, eu parei, mas o mundo está se mexendo, para não parar. Parece que enquanto a gente está ali, parece que enquanto a gente está ali insistindo, né? E agindo desse lugar de, sabe, de a coisa querer fazer tudo nas minhas costas, né? Eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou levar, eu vou expandir. Não. Deixa, relaxa, e cada um faz o seu papel nesse projeto divino. Exato, porque cada um vai também entrando na sua própria essência. A gente acaba movimentando muita coisa quando a gente se alinha. É muita energia, esse alinhamento não é só para um. A gente fala muito isso, que, né, quando você se alinha, você gera todo um movimento de alinhamento, né? Assim, existe uma unidade nisso tudo, existe um coletivo, um corpo compartilhado. Então, um alinhamento não é um alinhamento, é muito maior que isso. E é isso que a gente está vendo, esse resultado que você está tendo na sua vida, que eu estou tendo na minha vida, que eu estou tendo, assim, testemunhando na vida de tantos clientes. Isso é, assim, profundamente, é uma satisfação tão profunda, você saber que você faz a sua parte, que quando você dá esse passo de viver o seu propósito, de se alinhar com a sua essência, outras pessoas também fazem isso na sua realidade e as coisas fluem. E eu nunca liguei de, tipo assim, vou deixar de fabricar caixas orgânicas, por exemplo. Alguém vai continuar. Né? Eu sempre fui preocupado que isso não continuasse. Se eu quisesse parar, não continuar com ninguém. Mas hoje eu entendo que vai continuar, né? Que vai continuar independentemente de mim. Que eu contribuí nesse momento, num período, e de uma certa forma, e que não preciso ficar nisso o tempo todo, a vida inteira. Que outras pessoas assumirão. Que, de repente, para os outros assumirem, eu preciso me retirar. Enquanto eu não me retirar, outras não aparecem. Né? Exato, a gente ficar ocupando um lugar que não é o nosso, não é o melhor que a gente pode oferecer. Sim. Para a realidade compartilhada que a gente vive, né? É bem isso, assim. E isso foi a minha maior, meu maior autoacolhimento, digamos assim, meu maior acolhimento interno foi exatamente nisso que você acabou de falar. Eu via tudo aquilo, todas aquelas pessoas que colaboraram tanto com a minha pesquisa, e eu dizendo que ia pausar porque aquilo estava claro dentro de mim, que era o que eu tinha que fazer, e eu falava assim, bom, mas eu caminhei até aqui, com certeza as coisas se movimentaram, e com certeza eu não sou a única, e essa pesquisa vai continuar, porque existe um todo, né, movimentando e agindo junto com a gente. Então, é bem isso, a gente não precisa achar que a gente tem que fazer tudo, a gente só tem que ser a gente mesmo, no nível mais profundo que a gente possa. E mudando um pouquinho de assunto, você foi mãe, né, pela primeira vez, então, bom, tinha que parar tudo mesmo. Pela segunda, né?
pela segunda. Mas não, agora que você estava parando, era a segunda. Era a segunda A gestação. primeira você não acompanhou tanto por causa do trabalho. A primeira foi durante a pandemia. Ela nasceu em julho de 2020, que foi quando, né, já estava parado. Estava parada, é isso. Parou por causa da pandemia. Já estava parado, então foi tudo tranquilo. Agora, nessa segunda, eu estava gestando e nos laboratórios, mexendo com substâncias que eu não poderia estar. E aí, né, até um monte de testes eu tive que adaptar, tive que fazer com aquelas máscaras de respiração. Então, assim, realmente eu tava, sabe, quando você está forçando a barra, não é assim que o universo funciona, não é assim que a coisa flui. Eu estava ali, enfim, e assim, né? E esse nascimento também foi uma experiência transformadora para mim, que me deu também todo um aparato de movimentação interior, porque foi mais um nascimento em casa, mas no outro eu tive a presença de uma doula que ficou, né, observando ali e dando alguns. Ela não agiu de forma ativa, mas ela estava ali presente, e isso para mim foi um presente. E nessa gestação eu falei, não, eu quero minha família pode estar presente, né, meu companheiro, minha filha, meus pais, meu irmão, mas o nascimento em si sou eu comigo. E aí ele nasceu em casa, nos meus braços, assim, e isso é uma realização que não tem algo. A pena ter largado, vamos dizer assim, tudo para ficar nesse momento. Não tem algo que se compare. Acho que isso é uma coisa, inclusive, esse é um tema que não era aqui o tema da live, mas eu vou trazer porque para mim é uma coisa muito importante, que é o seguinte, a gente não foi desenhado na nossa sociedade, pelo menos aí no convencional, para enxergar a potência que é gestar, ser mãe, dar luz a uma nova vida, um novo ser. Eu passei a minha vida inteira, né, sendo, claro, sempre muito estudiosa e tendo muita facilidade nos estudos e sempre imaginando que sucesso tinha uma relação direta com realização profissional. E, claro, tem também, porque é a realização em todas as áreas da nossa vida. Mas o nível visceral de autorrealização, de você gestar e parir, segurar seu filho ali na sua mão, né, claro, isso é com conhecimento, né? Com preparação. E por que hoje a gente precisa de conhecimento e preparação para fazer isso? Porque a sociedade está ensinando tudo muito diferente do que o corpo já sabe fazer. Você precisa de conhecimento e preparação para relembrar o básico natural, né? Para simplesmente permitir que o corpo faça o que ele já sabe há milhões de anos, que é né? Gestar e parir, esse básico do existir. E é óbvio que a gente não precisa terceirizar isso, e terceirizar a nossa força interna, a nossa capacidade para outras pessoas, o nosso corpo tem essa potência. Mas realmente, assim, hoje a gente tem que estudar e se preparar. Total natural. Exatamente. Você está totalmente sintético, artificial, fora da conexão natural, divino, cosmo, da natureza. E o seu eu interior e o seu, digamos assim, sei lá, a sua autocura, né? Você não consegue mais se autocurar se você não estudar, trabalhar, focar para isso. E que devia ser uma coisa tão natural, né? Exato. E hoje esse é o meu propósito. Hoje esse é o meu propósito. Eu, né, fundei a empresa Life Mastery, que tem justamente esse propósito de trazer esses atendimentos que eu tenho trazido. E conforme isso também for ganhando corpo, de trazer esses cursos, essas técnicas, todas essas ferramentas que eu aplico na minha vida de forma tão presente, para que outras pessoas possam ter esse nível de, sabe, possam ter autonomia mesmo com o próprio corpo, com a própria vida, com as próprias escolhas, de ter saúde. E eu falo que, assim, eu entendi que a minha missão é conectar a mim mesma, as pessoas, com a natureza essencial delas e com a natureza em si. A gente está aqui para viver o natural. Não tem nada mais grandioso que isso. Então, assim, eu estou estruturando todo esse negócio em torno disso hoje. Deixa eu fazer uma pergunta. A caixa orgânica, voltando ao tema da live, a caixa orgânica te ajudou no processo de gestação, nessa toda a história que você contou, e te ajudaria ou te ajudará, ou as outras pessoas, os teus clientes, tal, em alguma conexão ao natural, de novo? É uma ferramenta útil para isso? O que você pensa, sente e já vivenciou, tem falado? Eu sinto que ela é uma ferramenta que ela é muito útil, sim, porque ela se combina, né? Você tem as ferramentas internas, que elas são curativas, elas resolvem, e elas são preventivas também, porque só o fato de você estar agindo na sua essência, você tá com toda a energia vital disponível. Mas ela é como se fosse, digamos assim, um medicamento verdadeiro. Então, quando a pessoa já tá num nível de desalinhamento, que ela tá com um sintoma, que ela tá com uma situação, ela pode unir as ferramentas. E ao mesmo tempo que ela busca ferramentas, né, internas de transformar a consciência dela, de achar conhecimento, de achar técnicas, de achar ferramentas que ela possa implementar para transformar a consciência e aí transformar a ação, porque a chave aqui está em transformar a ação. Informação sozinha age, mas a ação
é que é o canal para trazer toda essa consciência aqui para a nossa realidade compartilhada. É mexendo o corpo e com o que a gente escolhe na prática que a gente transforma tudo isso aqui no mais potente possível, porque todas as camadas precisam trabalhar juntas para a gente gerar uma ação alinhada aqui. Então, eu sinto que ela casa muito bem no sentido de que você tem um processo de dentro para fora, que é esse, e que ela faz um processo de fora para dentro, mas como é tudo um só, ela vai ajudar o corpo a fazer isso mais rápido. Então, você fez um realinhamento, ela vai te dar ainda mais energia, ela vai acelerar esse processo de restauração do seu organismo. Então, é isso que eu percebo, assim. Ela é muito bem-vinda. E muito bem-vinda também a gente entendendo que ela é uma sementinha, ela é um comecinho de um conhecimento muito maior que é para estar à disposição da humanidade. Então, ela é um passo aí da gente entender todo um processo de fluxo, de pulsação mesmo, de integração desse todo. Ela é uma sementinha. E é por isso até que assim, a pesquisa me motiva muito, porque plantar essa sementinha onde ela possa, né, brotar, germinar, dar frutos. Porque realmente, assim, tem uma árvore para surgir daí, tem frutos para, né, para acontecerem, daquilo que flores, né? Tem toda uma beleza, um ecossistema. Eu tenho uma frase, vamos dizer assim, ó, que eu repito muitas vezes em muitas lives e vídeos, que além daquela que a caixa orgânica entrega para você o que você está precisando no momento, você às vezes nem sabe o que é outra que é a caixa orgânica, para muitos céticos e descrentes, ou científicos, ou sei lá, racionais demais, quando há experimento e sentem que há ali uma energia e sentem o resultado dela no corpo e percebem as mudanças que vão acontecendo, ela é também uma chave, a sementinha que você falou, que desperta para uma consciência muito maior e a pessoa acaba, vamos brincar assim, começando a dar o primeiro passo para sair da Matrix e se conectar com o todo e ver as outras coisas que ela nunca enxergava. E ela começa a despertar, a abrir a consciência. É mais ou menos isso que você falou. Porque ela é uma ferramenta ótima porque a pessoa percebe. Porque a chave está nesse sentido. Ela percebe o resultado. E daí a chave, com certeza, a chave está nesse sentido. Como é que uma caixa de madeira que a pessoa vai entrar dentro que não liga em nada pode dar algum resultado, não sei o quê. Todas aquelas crenças vêm abaixo. E a pessoa sente que ali tem alguma coisa. E aí ela começa a ver que no mundo tem alguma coisa. Eu gosto muito de uma frase que eu costumo usar assim até com frequência, que é aquela: contra fatos não há argumentos. Por isso eu gosto tanto da experiência, porque a experiência te mostra os fatos. E aí, se você tem ou não tem explicação, se você gosta ou não gosta, se é você que tem que se adaptar, né? Assim, então eu sinto muito isso, que é o que você falou, né? Quando a pessoa vivencia, tem a experiência, ela se abre naturalmente. E aí é o processo que eu falei de plantar essa sementinha no meio acadêmico. Por quê? Porque também ter a explicação de como e por que isso funciona facilita também muitas coisas. A gente, né, a gente tem aqui um corpo, tem outras ferramentas, tem outros centros de consciência além da mente, que isso é tema para outras conversas, mas a gente ainda opera muito no nível, né, de compreensão das coisas de forma inteligível. E aí você ter uma tradução da experiência para você poder explicar, se organizar com ela e realmente criar uma estrutura para o que você está experimentando, uma estrutura lógica para o que você está experimentando, facilita muito. Então, facilita muito a gente caminhar também. E poder daí também ir desenvolvendo cada vez mais essa lógica, porque a sementinha que a caixa orgânica é nesse sentido, na minha visão, e naquilo que eu sinto e percebo, é uma sementinha de uma nova lógica, de funcionamento da humanidade em integração com o natural e com a natureza, que não estão fora da gente, são a gente. Eu gosto muito de uma frase que eu até ouvi esses dias, que é assim: a gente não é parte da Terra, ou assim, né? A gente não é assim chamar de mãe Terra como se, né, estivesse fora da gente. Nós somos células da Terra. Sabe, somos todos o mesmo organismo. A humanidade tem que entender isso a nível prático, a nível de ação, sabe? Começar a olhar para o todo daquilo que a gente faz e do impacto que as nossas ações têm. Eu, pessoalmente, já sofri muito com isso, porque quando eu tive esse despertar e percebi tudo isso, eu tinha dificuldade de entrar num carro, de usar um papel, sabendo todo o impacto que cada uma dessas ações que estão no nosso normal tem no todo. Eu falava assim, eu quase não tenho ações disponíveis aqui na minha realidade imediata que não vão ter impacto de um tipo que eu não queira causar. Então eu fiquei quase que numa paralisia naquele momento, até eu entender que eu precisava voltar para o contato com tudo isso para poder transformar de dentro e junto. Que não adiantava eu me paralisar, me isolar ou ir para um lugar viver de uma determinada forma, que eu entendo também que algumas pessoas optem por isso, mas que eu vi que o que fazia sentido para mim era, bom, eu vou ter que conviver
com o fato de eu agora ter essa consciência e de saber o impacto que eu causo. Eu vou escolher o melhor possível, sempre que possível, mas eu vou procurar transformar no junto. E é o que eu estou aqui, novamente, aqui, procurando meios e canais e caminhos e vendo os efeitos de se colocar dessa maneira no mundo. Muito bom. Muito bom. Gabriela, para finalizar, Gabriela, não sei se você tem mais tempo ou não, eu queria abrir um espaço também para a gente ver algumas perguntas aí do público, né, que estão nos acompanhando, e responder. Enquanto isso, ela pode tentar resumir o que ela, na Unicamp, conseguiu até agora, e depois o que ela está fazendo agora na prática, que é esse trabalho terapêutico, e ela disse que ela queria oferecer para alguém aqui, que na live, ao vivo, e tivesse o quê? Feito uma pergunta, um comentário, um sorteio, como é que você vai oferecer isso para alguém? Nessa terapia toda? O que eu tinha preparado, eu não sei qual vai ser a viabilidade prática, assim, de disponibilidade do meu tempo, mas o que eu tinha preparado era realmente, assim, oferecer para quem tiver interesse nesse processo da mentoria, oferecer uma sessão de diagnóstico, né, para a pessoa conhecer melhor aquilo que eu faço, conhecer o meu trabalho, eu poder entender dentro dessa metodologia que eu hoje aplico, o que seria o caminho para a pessoa dentro da realidade que ela está experienciando. E aí, essa sessão de diagnóstico é mesmo um momento da gente se conhecer, entender se faz sentido para ambos esse processo, porque é um processo muito profundo, é um processo que mesmo depois que a pessoa fala, sim, quero fazer, vamos fechar, me passa aí, né, a forma de pagamento, mesmo depois disso, eu ainda preciso pedir permissão, pedir algumas informações da pessoa para acessar o campo dela, porque eu preciso entrar no campo para verificar se eu tenho permissão da alma da pessoa para fazer esse processo, que é um processo de transformação muito profundo. Se quiser, entra em contato com a Gabriela, tem uma conversa com ela, e daí vocês veem se faz sentido. Faz sentido continuar. Passa o teu contato, então. Eu mandei um link onde a pessoa pode entrar, colocar os dados e responder um formulário já para eu ter um pouco de entender o momento da vida da pessoa já antes da conversa, e aí já escolher um horário para quem quiser. A gente vai publicar esse link aqui na descrição do vídeo. E sobre a conclusão lá até agora, parcial, vamos falar assim, das pesquisas, dos estudos, que você vai continuar, ou alguém vai continuar e você vai coordenar. Como é que você vê a continuidade disso e o que já chegou e até onde pode ir com essas pesquisas dentro da universidade? Olha, tem muito espaço, porque olha, o tanto de ideias de pesquisa que eu já concebi nesse processo de entendendo quais ferramentas a gente tem de análise dentro da universidade, que são muitas e são muito boas, assim, também, assim, eu fui estudar muito estatística aplicada a experimentos, fui estudar método de planejamento de experimentos para que já desde o planejamento você possa aplicar a análise estatística de uma forma efetiva, fui estudar toda a parte de análises, quais testes mesmo, quais análises, quais parâmetros físico-químicos, quais parâmetros bioquímicos, o que a gente pode avaliar dentro de um processo como esse. E tem espaço para isso na medicina, tem espaço para isso na biologia, tem espaço para isso na engenharia elétrica, tem espaço para isso na engenharia de alimentos. Então, essa também é um tanto daquilo que eu vejo de potencial de dar esse primeiro passo, porque você abre portas para muitas outras pessoas. Né? Assim, o meu sonho nesse sentido é que realmente exista um grupo de pesquisa lá, com vários professores, né, e várias pessoas se associando, para que a pesquisa possa olhar vários ângulos e entendendo cada vez mais profundamente isso. E eu vejo como super viável, assim, porque realmente foi um processo muito satisfatório. O contato todo com a universidade, todos os laboratórios, assim, nossa, foi realmente uma experiência que eu só tenho a agradecer. Então, eu vejo que tem muito, muito espaço, muito campo, em termos de o que eu já percebi com os experimentos. Eu honro muito essa trajetória de aprendizado, porque muitas das coisas que a gente faz, que a gente aprende, que a gente se torna muito bom fazendo, a gente aprende na prática. Então, essa trajetória da pesquisa me deu bagagem, me deu muito aprendizado de perceber o que funciona, o que não funciona, o que torna a pesquisa mais lenta, mais complexa. Eu fui envolver logo no primeiro set de experimentos, 90 dias, 5 laboratórios fazendo experimentos simultâneos, um monte de gente, sabe? Porque eu planejei como se eu fosse fazer uma grande pesquisa e publicar assim. E claro, isso é um caminho, mas a gente tem aí hoje como aprendizado quebrar em passos mais simples, fazer uma coisa que você vá ali somando. Mas claro, também eu reconheço que era todo o meu processo daquele momento, era todo o meu ideal ali, né? E que a tua primeira pesquisa. Exato. A primeira prática, vez. Eu sempre tive a graduação inteira envolvida em iniciação científica, em muitos projetos de pesquisa e tudo, mas uma pesquisa em que você conduz, isso é diferente.
Porque aí, né, você desenha, você conduz, você faz os contatos, você faz as parcerias, você faz... E aí tá tudo também ali, e por isso que, né, assim, eu já trouxe aí um tanto dessa história, e que ela com certeza continua. Com certeza. Com certeza. Alguém que queira pegar esse bastão na mão, eu posso afirmar que tem espaço. Eu queria aproveitar, antes de encerrar, te perguntar o seguinte: você fez muita pesquisa bibliográfica antes de iniciar. Você vasculhou tudo que é lugar, né, na Alemanha, na Rússia, sei lá onde, Estados Unidos, em busca de conhecimentos, informações de Reich. O que você encontrou que chama atenção? Ou, né, muita bibliografia, muito material, coisa publicada recente. Também. Chega discutida. Os experimentos em si do próprio Reich, que são, assim, pouco acessados, não fazem parte, mesmo das pessoas que se interessam muito por Reich, não é a primeira literatura que as pessoas vão ter contato, até porque exigem uma compreensão muito interdisciplinar. Essa é até uma conclusão clara que eu cheguei, assim, de... Porque também, na época, a pesquisa de Reich, né, teve a resistência que teve... É muito interdisciplinar. Você precisa de uma compreensão de várias áreas para conseguir entender aquilo que ele estava trazendo e conceituando. Mas os próprios experimentos que ele descreve já são uma fonte riquíssima. E depois eu fui encontrar experimentos na Rússia, que foram muito interessantes. E tem hoje um contemporâneo nosso fazendo experimentos muito interessantes, um italiano, que também, assim, comunica e registra bastante. E fui encontrar também experimentos dentro das academias, né? Tem experimentos com clima mesmo, porque a Reich também, para quem aqui... Não sei se todo mundo que está assistindo a gente sabe, mas a Reich também desenvolveu o Cloudbuster, que atua diretamente como se fosse uma acupuntura climática, né? Entendendo que os processos climáticos de chuva e todas as relações, né, climáticas são processos de pulsação da energia vital na atmosfera, e entendendo que, então, a seca é um processo de estagnação da energia, ele desenvolveu esse equipamento que faz como se fosse uma acupuntura, tira a energia estagnada, a atmosfera ali volta a pulsar, e com isso volta a chover naturalmente. Aí tem aí também relatos e experimentos, né, documentados sobre isso ao redor do mundo todo. Inclusive tem empresas que trabalharam com isso especificamente. A gente vai achando muita coisa, a gente vai vendo que existe muita gente mexendo. Você viu um vídeo meu que eu publiquei, que eu fiz o Cloudbuster, e depois de 3 anos eu usei e deu relativamente certo? Eu tenho no meu sítio o Cloudbuster. Olha, muito bom. Você sabia disso? Eu lembro que você falou que ia construir, mas eu não sabia que você tinha finalizado. Não, eu nunca usei porque não tinha motivo para usar. Aí estava chegando uma queimada no parque estadual, né, da Serra do Papagaio, que é onde eu tenho propriedade, e estava chegando junto ao terreno, a montanha, virando a montanha. À noite você podia ver o céu todo laranjado dos focos de incêndio. E foi numa época de seca muito grande. Muito grande. E a gente usou lá o Cloudbuster e acabou chovendo um pouquinho, tipo assim, uma garoinha no momento. O suficiente para apagar a queimada. E à noite começou a chover. E o fogo apagou no parque. Pode ter sido coincidência? Pode, mas vinha semanas de seca, semanas de incêndio, e eu usei e acabou no dia seguinte a chuva. A chuva não, o fogo. Então, como é que se explica isso? Isso de desafiar as coincidências é o que a nossa querida estatística ajuda a gente a fazer para quem quer que seja, né? Se você fizer isso de uma forma estruturada, a estatística fala por você, aí os fatos falam sozinhos. Porque, fora isso, tem o que a gente entende, né? O que a gente percebe. Porque eu também não acredito... Eu acredito em coincidência, bem na raiz da palavra. Coincidência, que tem aquele princípio da física quântica que tudo que incide simultaneamente tem relação entre si. Então, que não é acaso, é coincidência. Eu gosto muito disso. Mas, né, assim, falando em termos acadêmicos, a gente precisaria de mais dados para dizer que é uma relação direta. Mas, para mim, é claro que... Para mim foi bem direto. Porque ele foi para o sítio, Gabriela, naquele momento que realmente a situação estava grave, ele foi no sítio para ativar, né, o equipamento. Eu falei, não aguento mais esse fogo chegando, vou acionar para ver o que acontece. Eu fiquei na cidade, né, porque das 5 horas eu tenho que pegar as crianças na escola. E fiquei na cidade. Só que eu saí para fazer caminhada antes de pegar as crianças na escola. E nessa minha caminhada, começou a ter todo um movimento diferente na atmosfera, entende? Deu para ver nuvens se movimentando, vento se movimentando, e assim, não foi de repente, porque estava uma estabilidade no céu, e de repente houve toda uma mudança. Aí eu pensei, nossa, eu acho que o Anderson deve ter ligado mesmo, o Cloudbuster. E aí, quando eu me fiz essa pergunta, fez um redemoinho, assim, de vento na minha frente, então, como eu sou acostumada a me conectar com os espíritos da natureza,
para mim foi nítido que o espírito do vento se apresentou para mim e confirmou que ele estava ligando naquela hora, só que falou, olha, isso não é brincadeira. Mexer com as forças da natureza, com as nuvens, com o céu, com o sol, com a chuva, com o vento, não é brincadeira. É só para uma emergência muito grave e somente, assim, com uma responsabilidade, honrando e respeitando muito toda essa natureza que está envolvida. E foi a única vez que a gente utilizou, porque foi a única emergência que houve. E o seu relato me deu aquele arrepio no corpo. Essa é a minha confirmação interna quando alguma coisa é muito potente, assim, realmente. E assim, não é um fato isolado. Existe muita documentação de pessoas que aplicaram e registraram os resultados, inclusive medindo, né, índice pluviométrico e tudo, e toda a transformação climática. Inclusive, tem muitas pessoas que fizeram experimentos, né, já que você trouxe essa pergunta, utilizando a caixa orgânica como uma previsão do tempo, porque altera algumas características ali dentro que indicam que vai chover antes do que, por exemplo, as nossas previsões do tempo convencionais possam perceber essa transformação atmosférica, que tem muito a ver com o que a gente falou, né, da relação entre o que está acontecendo ali dentro e o clima cósmico. Então, ela realmente tem a capacidade de a gente usar alguns parâmetros para perceber isso. Não foi um teste que eu fiz diretamente, mas é um que eu tenho bastante vontade de realizar. Não pense em não ter uma caixa orgânica porque você não consegue comprar a nossa. Compre de outro ou mande fazer, que sai muito mais barato. Vai funcionar, acredito eu, da mesma forma, espero. A nossa tem melhores materiais, melhores acabamentos, garantia, tem a energia do quântico e dos cristais radiônicos, mas a caixa orgânica, mesmo feita de pallet de pinos, vai trazer resultado na tua vida. Você não deixe de ter por conta de preço. Faça que vai dar certo. É só mandar um WhatsApp para a gente, Francisca, que a gente já tem um PDF explicando a lista de materiais, tudo certinho, tem os vídeos também, que eu coloco lá o link dos vídeos do Anderson, e tem esse passo a passo. Se fizer tudo certinho, a caixa vai funcionar direitinho. A Bárbara está perguntando se tem que colocar cristais na caixa orgânica. Não é obrigado, Bárbara, a colocar cristais na caixa orgânica. A caixa orgânica do Reich, da época que ele inventou, não tinha cristais. Mas também não tinha toda essa poluição eletromagnética que existe hoje. Então, essa ideia dos cristais radiônicos, o Anderson teve como uma ideia de tentar filtrar a qualidade da energia que vai entrar na caixa orgânica diante de toda essa poluição eletromagnética que existe hoje, né, na atualidade. E aí, dentro disso, ele jogou a bomba na minha mão e na mão da Gabriela, e a gente que fez todo um estudo e uma pesquisa de selecionar frequências para estar transmitindo para a caixa através dos cristais e através da tecnologia Quantic Pro, que é um equipamento que transmite informações à distância, e aí, através do cristal, o cristal distribui essas informações de acordo ali com a residência, com as pessoas que estão usando e tudo mais, né? Porque o cristal é um espírito da natureza. Ele tem muito mais vida do que se pensa por aí. Então, e tem muita sabedoria, né? Os cristais, eles são os seres da natureza responsável por armazenar e transmitir informações ancestrais. Eles têm informação de tudo que aconteceu no planeta. Inclusive, o nosso próprio computador, né, é feito de silício. Silício é o mesmo elemento dos cristais de quartzo, né? Então, assim, hoje a gente tem vários paralelos que a gente pode usar como forma de compreensão de tudo isso. Realmente, uma das coisas que eu vou pedir um espaço rapidinho aqui para dizer que eu acho muito importante para quem está assistindo a gente aqui, tem esse respeito e essa curiosidade pelo acumulador de Orgone a nível científico. Vale muito a pena parar para entender isso que a Nayana falou, das frequências, né, no sentido das ondas eletromagnéticas e dessa fumaça de radiação que a gente tem em torno da gente, gerada por Wi-Fi, onda de celular, até as lâmpadas. E aí, com isso, eu queria dar uma dica bem prática para quem se importa com isso, que eu acho muito importante, que é o seguinte: substitua suas lâmpadas de LED. Eu sei que as lâmpadas de LED economizam energia elétrica, mas elas geram, por toda a pesquisa de Reich, isso não é uma pesquisa atual, mas é a pesquisa de Reich, elas geram uma alteração no campo de Orgone, no campo da energia vital, que não é benéfica para a saúde. Então, toda forma de radiação eletromagnética excita a energia vital de uma forma a deixar como se fosse a energia agitada, e isso não é saudável. Então, é muito importante
que a gente tome essas pequenas ações no nosso dia a dia. Põe cabo ao invés de ligar o Wi-Fi, sabe? São coisas pequenininhas que a gente pode fazer, mas que dão uma clareza vibracional para o nosso ambiente e favorecem muito a nossa saúde e a nossa regeneração. Pergunta: lâmpada incandescente? Por exemplo, tem uma mais é difícil achar. Incandescente, halógena hoje em dia, né? Halógena não é LED. A halógena dá. Dá. A fluorescente nem pensar, pior ainda. Fluorescente também não. Eu aqui em casa, todas as minhas lâmpadas são halógenas. Eu raramente ligo Wi-Fi, em geral, eu tenho cabos pela casa onde eu queira conectar ao computador. E assim, a gente faz o que pode. Isso não é claro que você não vai zerar, mas tudo que você diminua de radiação do seu ambiente é um bem que você está fazendo para o seu organismo. E uma janela de respiro para a energia vital pulsar de maneira funcional e saudável. Tá ótimo por hoje. Se alguém gostou, procure mais. O link ali da Gabriela para preencher o formulário, entrar em contato com ela, para sentir, ver se é para você esse trabalho e ela também, né? Se vocês se interagem, se entendem. E convido a vocês experimentarem. Batam um papo com ela que não custa nada. Depois vocês decidem o que vocês vão fazer. Eu recomendo muito. Né, Gabriela? E obrigado pela essa live, pela participação, primeira vez. Se faz necessário aparecer pelo menos uma vez na vida, né? Agora vai tomar gosto, vai começar a fazer mais, espero. Sim, a gente já pode marcar a próxima, amei a experiência. Que você possa ter mais tempo, né, para a tua vida, para a tua família, para as tuas realizações, e que você seja muito feliz aí com as tuas escolhas. Creio que sim. A gente continua aqui, o que precisar, estamos aí para te apoiar sempre. Gratidão imensa por essa oportunidade, por todo o apoio ao longo de todo esse tempo, por tudo que a gente, né, já compartilhou. Gratidão imensa a todo mundo que está aqui acompanhando a gente todo esse tempo. Então, gratidão imensa a todo mundo que está aqui honrando esse espaço. E se vocês sentirem no coração de experienciar esse trabalho, é uma honra e uma satisfação imensa, e é algo que eu faço com todo o amor de poder contribuir com a sua jornada. Muito bom. Então, a gente vai publicar de novo essa live como se fosse um vídeo, e depois ali a gente vai colocar os links da Gabriela, os contatos, as coisas todas, e quem tiver alguma dúvida ou questão em relação à Caixa Orgânica e quiser entrar em contato com a gente também, tem o nosso contato sempre. Abraço, obrigado pela participação de todos, pela audiência, pela Gabriela ter nos apresentado o seu trabalho, né, e o resultado das suas pesquisas, e até o próximo vídeo ou a próxima live. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Boa noite. Gratidão. Gabriela, quando nossa casa estiver pronta, você vem visitar a gente com as crianças, com o seu companheiro. Estou com saudade de você. Com certeza, também. Vai ser uma delícia. Gratidão imensa.